Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, tava falando sobre alguns acidentes tristes, trágicos que aconteceram ao longo da história da humanidade, né? Acidentes radioativos, acidentes com materiais radioativos, tóxicos, perigosos, fatais para o ser humano, mas que o ser humano insiste em usar porque precisa disso para ter a nossa sociedade que a gente tem, para ter nossos avanços tecnológicos que a gente tem, precisa de correr esse risco. E se teve lá na Rússia, em Chernobyl, um acidente lá que foi muito conhecido da usina nuclear lá, que o reator nuclear explodiu, não sei direito como foi a história, mas é extremamente conhecido, qualquer um que quiser saber, só pesquisar aí, caso não saiba, né, só pesquisar aí no Google e tal. E tiveram outros acidentes também ó, em outros países, e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil foi em Goiânia, lá nos anos 70, se eu não estiver enganado, anos 60, anos 70, sei lá. Teve um acidente radioativo também, só que de proporções brasileiras, proporções de país de terceiro mundo, né? Proporções subdesenvolvidas. Enquanto na Rússia foi uma usina nuclear que explodiu naquela época, lá nos anos 70, sei lá quando que foi, mas faz bastante tempo. Aqui no Brasil, a usina nuclear foi outra coisa. Foi um hospital abandonado. Foi uma máquina de sonografia, de ultrassom, uma máquina, um aparelho usado no hospital, não lembro qual, acho que era de ultrassom mesmo, que ela usa esse césio 137, que é um elemento químico radioativo, que ele é tipo uma areinha, um pozinho azul meio brilhante, ainda mais no escuro. E tem também a pedra, né, do césio 137, tem ele em outros formatos aí, de acordo com as reações químicas a qual é exposta. E aí, dentro desse aparelho, dentro dessa máquina lá que usa no hospital, eu uso até hoje essa tecnologia. Já era tecnologia lá dos anos 70 usar esse Césio 137 para fazer a máquina funcionar. Essa máquina abandonada, no hospital abandonado. E aí o que acontece? Um catador de ferro velho, catador de lixo aí, alguém que sobrevive, né, o emprego, ela é a sua própria chefe, ela é seu próprio patrão, né? O emprego que ela arrumou para si foi catar ferro velho aí para vender e trocar por dinheiro, né? Para ter o dinheiro para comprar comida, pagar suas dívidas e sobreviver, né? Então, assim, ele achou essa máquina, ele desmontou essa máquina e ele achou esse pozinho de Césio 137 dentro dessa máquina. Dentro de um pedaço lá, que ele queria pegar um pedaço que ele viu que tinha um ferro lá, ele queria pegar aquele pedaço de ferro para ele vender e se sustentar. E aí ele achou esse pozinho e ficou encantado com o pó brilhante, que ele não sabia o que era. E aí ele levou pro amigo, levou pro filho, outras pessoas viram o pozinho, aí a criança passou o pozinho na cara para brilhar, aí a criança pôs na boca, e aí teve criança que morreu, teve adulto que morreu, teve pessoas que não morreram, mas ficaram muito feridas porque tiveram proximidade com pessoas que tinham passado o Césio no rosto e tal. E aí fica aqui, olha a questão cultural, por uma falta de informação, por uma falta de conhecimento, aquele cara lá que ralava catando os ferros velhos para vender, para pegar dinheiro, pegou uma coisa extremamente radioativa e se contaminou. E acho que ele morreu também, não tenho certeza. E por culpa dele, outras pessoas também morreram lá, umas crianças pequenas, umas mulheres, outros caras que chegaram perto desse material radioativo. E esse foi um acidente mais trágico, o pior acidente, o acidente mais grave que aconteceu com material radioativo no Brasil. Então, se a gente comparar o nível de um acidente com outro, né, uma usina nuclear explodir e um catador de lixo achar um pedaço de ferro velho e contaminar todo mundo, a diferença, né? E as pessoas se contaminarem aqui por falta de informação e conhecimento, coincidentemente, com exceção das pessoas que trabalhavam, dos funcionários que trabalhavam na usina quando ela explodiu lá em Chernobyl, muitos lá também não sabiam exatamente. Sabiam que era algo nuclear porque sabiam que a usina funciona de forma nuclear, mas não sabiam os perigos, não sabiam como eles estavam expostos ou não à radiação do local. Muitos não queriam abandonar suas casas, achando que poderia ser algum golpe do governo, algum golpe da usina, algum golpe de algum lugar, e não um acidente grave que aconteceu lá na usina. A usina fica a mais de 4 quarteirões de distância aqui da minha casa, só. Não aconteceu nada aqui não vai acontecer nada não, ué. Quer dizer, os russos lá não falam ai, né? Mas, por falta de informação que eles tinham, muitos foram contaminados e também morreram lá.
E o que tem de trágico e de mais de comum também, né, em ambas questões, é a questão da tragédia, né, a questão de pessoas morrerem, mas pessoas morrerem sem ser, assim, o que a gente chama de morte natural, né? Só que se a gente parar para pensar, todas as mortes são naturais. Por quê? Toda pessoa nasce e toda pessoa morre exatamente no momento, na hora, no tempo certo que ela tinha que nascer e que ela tinha que morrer. Já estava programado, já estava escrito. Porque tudo acontece porque tem que acontecer da forma que tem que acontecer, da forma que acontece. Aquele negócio, não é possível que... Opa, se aconteceu, é possível. Não tem essa de não é possível. Aconteceu porque tanto é possível que aconteceu. Então, assim, tudo já está escrito. Tudo já está programado. Tudo de bom que tiver que acontecer e tudo de ruim que tiver que acontecer, vai acontecer da forma que tem que acontecer, quando tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. Porque é o que acontece. A vida é o que acontece. A vida é o agora. Então, assim, se a gente parar para pensar, muita parte da dor, a dor existe, mas como muitos estudiosos de áreas espirituais, de áreas religiosas, de áreas humanas dizem, a dor existe, o sofrimento é opcional. Porque se a gente for pensar no sofrimento, a gente só sofre pela morte por causa do nosso próprio ego. Por causa do nosso ego de não ter mais aquela pessoa na nossa vida. E porque a gente desde berço, desde o bercinho, a gente é ensinado pelos pais, pelos avós, pelos professores, por toda a sociedade, que a morte é algo ruim, que a morte é algo negativo, que a gente tem que combater a morte, que a gente tem que evitar a morte, que a gente tem que fazer isso para evitar morrer, que a gente tem que fazer aquilo que é perigoso de morrer. Que a morte é uma certeza, a única certeza que a gente tem na vida. Existe essa frase, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas por que não existe a outra frase? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente está vivo. É que a gente tem a vida. A única certeza que a gente tem na vida é que para morrer tem que se viver primeiro. Que ninguém morre se não estiver vivendo. Primeiro você vive para depois você morrer. Por que não existem essas frases também? Por que não são faladas igual essa frase? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, assim, é tudo uma questão que é imposta pra gente desde cedo, que se gruda no nosso ego, né? Que a morte é ruim, que a morte é negativa, que a morte é errada, que a gente tem que combater a morte. E aí, quando o ente querido morre, quando uma pessoa conhecida, um amigo morre, a gente sente a dor, sente o sofrimento, sente a tristeza do nosso ego. E também, claro, sem que isso tire ou lute contra ou uma coisa ou outra. Não, mas existe também um outro lado, que é sentir realmente a saudade daquela pessoa. Você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa, pelo menos nunca mais nisso que você entende por vida, né? Nisso que você entende, né? Você está vivendo agora, você está vivo e aquela pessoa morreu. Então eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa que eu gostava de conviver com ela e eu nunca mais vou ver ela. Aí a saudade. E a saudade está também ligada ao ego. Então, assim, as pessoas têm que parar para pensar e analisar o quanto elas são manipuladas e não percebem. Porque não sabem pensar nas coisas, na origem das coisas. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui.